Boa tarde, pessoal. Estamos retornando de novo aí pro canal do YouTube. Hoje eu quero abordar um tema, um assunto ligado às gerências industriais, à área de gestão industrial dos frigoríficos. Desde muitos anos eu venho notando que as grandes empresas em si, né, as maiores do Brasil, né, com relação à produção de carne bovina, têm buscado fazer das funções de gerente industrial uma função muito mais executiva, técnica do que prática. E eu discordo disso. Eu não discordo que a pessoa em si, o profissional que vai desempenhar a função, não tenha que ser uma pessoa com capacidade técnica e prática, não somente capacidade prática, mas sim a capacidade técnica junto. Porém, ela não pode se sobressair da prática. Porque existe uma questão voltada a que as pessoas ou que as indústrias, os empresários às vezes confundem muito, ou confundem ou procuram não entender como é que funciona a questão do resultado e do desempenho. São situações diferentes e que fazem a diferença sim quando se consegue manter as mesmas atuações e os mesmos parâmetros para os dois, né? Quando eles se tornam positivos os parâmetros com relação ao desempenho das equipes e os resultados das equipes. Mas na época que eu fui gerente industrial do Quatro Marcos, em 5 unidades no Mato Grosso, e diretor em 2, uma em São Paulo e outra no Mato Grosso também, eu tive mais ligação com alguns gerentes das unidades da Marfrig, do Minerva e da JBS, que eram contratados pelo Quatro Marcos na época, e eles usavam de um artifício muito, eu acho, desqualificado, né? Quando eles não conseguiam sustentar seus empregos, seus trabalhos e botavam a culpa na empresa somente. E na realidade o negócio era diferente. A questão gerência industrial nessas 3 grandes empresas, ela é uma questão, é uma operação, é uma função muito mais de escritório do que de fábrica, né? Totalmente diferente daquilo que nós aprendemos, né? Do que eu aprendi. Um gerente industrial, quando eu busquei essa função, eu aprendi em primeira mão que nós deveríamos conhecer, a pessoa deveria conhecer todas as funções dentro dos frigoríficos, né? Era obrigado a desempenhar, a acompanhar as funções, né, as operações dentro de uma sala de abate, de miúdos, de desossa, por exemplo, conhecendo e dominando todas as operações que aconteciam dentro desses setores, né? E na época do Quatro Marcos eu vi que esses gerentes, e depois quando eu tive dentro da JBS, eu vi que o gerente ele vivia muito dentro do escritório. E ao seu redor existiam pessoas que serviam como leve trás, vamos dizer assim, né? Eles iam lá dentro da fábrica, viam que estava errado, traziam para o gerente perguntava para eles como fazia, dava ordem para fazer e assim funcionava, né? Então, gerência industrial, no meu entendimento, né, e porque atuei por muitos anos assim, e todas as equipes que trabalhei, tenho a honra de dizer isso, que todas as equipes que trabalhei, os resultados foram atingidos. O gerente industrial é obrigado a levar uma segurança para a sua equipe de encarregados ou líderes com um conhecimento, né? Ele é obrigado a ter, na minha visão, uma resposta para cada dúvida, ou para cada questionamento, ou para cada situação negativa que aconteça dentro da fábrica. Um gerente industrial não pode simplesmente descarregar, né, usar da sua função para descarregar cobrança nos encarregados e colaboradores. Ele tem que viver o que a fábrica está vivendo. Caso contrário, ele só serve muito, tem muita serventia como um leve trás de informações. E isso acaba ocasionando dúvidas, incertezas, desmotivação nas empresas. E seguindo essa série de fatores negativos, aí vamos chegar nos resultados ruins e nos desempenhos ruins. Uma equipe de alta performance, ela consegue bons resultados através de um bom desempenho. Resultado em frigorífico, de uma maneira geral, é fácil conseguir, principalmente quando a empresa não está passando por uma situação produtiva, lucrativa, de rendimento muito boa. Qualquer ação que se tome, né, ou qualquer ação tomada, ela vai resultar num número, com certeza mais positivo do que o que ela está vivendo na prática. Mas os resultados fáceis, eles vão embora de uma maneira muito fácil. Então, é por isso que o gestor de um frigorífico, ele é obrigado a ter uma avaliação e uma postura junto da sua equipe, onde ele consiga fazer desse resultado um fator predominante, consistente, e que ao longo, né, dos dias ele vai se tornando cada vez mais sólido e melhor. E isso acontece com o quê? Com desempenho. Gerente industrial nenhum consegue
ter uma visão completa da unidade produtora de dentro de um escritório. Um gerente industrial é obrigado a ir a campo, como a gente diz, né? Ele é obrigado a acompanhar todo um sistema de chegada dos animais para ter uma visão ampla. Ele tem que ter conhecimento prático, não conhecimento técnico. Desculpem aqueles que são mais, né, alguns filósofos que existem na cadeia produtiva da carne bovina, que acham que gerente industrial tem que ter nível superior. Eu discordo totalmente. E provo para qualquer um, no Brasil e fora do Brasil, que não precisa ter curso superior. Ele precisa ter entendimento. Ele precisa ter uma situação positiva junto à sua equipe e conhecimento, para que ele mostre os caminhos e mostre como se faz, ou aquilo que ele espera que seja o ideal. Agora, a faculdade, nível superior, não dá entendimento de frigorífico para ninguém. E as empresas grandes, né, como a gente sabe, muitas delas nem têm no fator produção de carne bovina o seu foco principal. Então, é por essas e outras que algumas empresas não conseguem de uma maneira geral. E eu convido aqueles filósofos que discordarem a andarem pelo Brasil, né, em todas as unidades das grandes empresas, para poderem ver em loco que os resultados não são atingidos na maneira como são passados por elas, né, para a mídia e para o meio produtivo da carne bovina. Então, foco no resultado sem esquecer do desempenho. Só se consegue um resultado permanente e duradouro quando as equipes têm uma alta performance e um alto desempenho. E isso não tem nada a ver com relação a muito investimento e a muita tecnologia. Frigorífico não precisa de tecnologia exatamente para ter uma alta produtividade e um alto rendimento. Ele precisa de uma equipe, em primeiro lugar, bem orientada, bem acompanhada. E, em segundo lugar, precisa de uma constante do desempenho dessa equipe durante as atividades. Frigoríficos que se dizem de alta performance por alto investimento e que só se consegue uma alta performance devido ao alto investimento é mais um equívoco da cadeia bovina que acontece muito no Brasil e que alguns filósofos gostam de pregar para todos como sendo a maneira ideal de se conseguir alta produtividade. Ou seja, que só se consegue alta produtividade com alto rendimento. Então, os frigoríficos de maneira geral não devem seguir essas linhas. Não devem se preocupar em montar uma equipe com base num gestor com nível superior, no ensino de nível superior. Não precisa. Hoje, para que um frigorífico seja altamente produtivo, ele precisa ter uma equipe que conheça os procedimentos e que tenha um alto desempenho junto às linhas de produção. Se pudesse unir uma coisa com a outra, né? Muito melhor. Caso contrário, o correto é dos frigoríficos procurarem pessoas que tenham o conhecimento prático. Ok? Um abraço para todos, até o próximo vídeo.